Eu sou Vilma Marli Rebelo Mafra, filha de Nazir Rodrigues Rebelo e Osmar Joaquim Rebelo, herdeira de uma tradição familiar navegantina. Meus avós eram daqui e toda a minha formação de professora eu já fiz direcionada realmente para o magistério, que sempre me encantou, até porque minha mãe era professora. Tenho um orgulho muito grande de ter nascido em Navegantes e sempre que posso, nos meus escritos, eu exalto os valores dessa terra. Eu fui professora durante 42 anos, trabalhando com a educação para o estado de Santa Catarina, para a rede particular posteriormente. Trabalhei até como supervisora de língua portuguesa no para o município de Navegantes e tenho uma experiência no ensino fundamental, completo, inclusive na época, segundo grau, onde eu fui professora e diretora, e no ensino superior. Essa é uma história muito afetiva de todos os navegantinos. Dengo, dengo era, vamos dizer, uma onomatopeia do som do sino da igrejinha dos navegantes. Uma igrejinha pequenina, fundada já em 1898. E o sino que eles adquiriram na época, ele fazia um som que se ouvia do outro lado do rio, em Itajaí, do qual nós participávamos porque éramos um bairro do município. E os itajaienses, para brincar ou ironicamente, para debochar dos navegantinos, imitavam o som do sino dizendo que o nosso sino era fraquinho e que só fazia dengo, dengo, dengo. E dessa forma, os navegantinos passaram a ser chamados pelos itajaienses de dengo, dengo. Esse apelido em nada nos menosprezou, ao contrário, ele foi assumido com certo patriotismo, com certo bairrismo. Somos sim dengo, dengo. E coisa que nós gostaríamos de que fosse lembrado sempre e até que ficasse registrado nos anais da história navegantina como símbolo do nosso município. Ele marca uma luta de um povo que no final, de uma pequena população, digamos, que no final de 1800 fazia as suas ações religiosas, os seus cultos religiosos nas casas de família, na casa do seu Dionísio Rodrigues, onde havia uma imagem de Santo Amaro e São Sebastião. Eles faziam novenas, fandangos, procissões, rezas do terço, mas desejavam ardentemente ter uma capela para rezar. Então houve um movimento chefiado pelo velho português Manuel Gaia, pai do conselheiro João Gaia, que veio de Portugal, da cidade do Porto, e para convencer a arquidiocese a qual nós pertencíamos, que era de Curitiba, o bispo de Curitiba, a permitir que se construísse uma igreja. E quando ela foi, essa pequena igreja, a primeira igreja de Navegantes, a capelinha, foi terminada em 1898 e, para a alegria de todos os navegantinos, ela simbolizou a nossa alegria de termos uma fé assim visível, uma igreja para rezar juntos, um ponto de encontro de luz e de fé. Então era essa a alegria significativa, porque o sino representava tudo aquilo que nós queríamos. Alardear que éramos um bairro, que tínhamos uma capela
e que ela era significante, tinha um sino maravilhoso que anunciava as nossas missas e as nossas festas. A função dos sinos é muito antiga. Nós, se pesquisarmos a Bíblia, vamos ver que nos livros do Antigo Testamento, quando os profetas diziam que se comunicavam com o divino, com o ser maior e tal, eles tinham que vir com a indumentária, vestidos de acordo com aquilo que a igreja da época pregava, que nem havia uma igreja, havia um povo orante, havia um povo hebreu. E as roupas deles eram cheias de sinos nas pontas, nas bainhas, nas mangas, para anunciar que o chefe maior, que a gente diria hoje o sacerdote, estava chegando. Quando ele se mobilizava, a população tomava uma outra atitude, uma outra postura física, porque o chefe vinha chegando, o sacerdote vinha chegando e os sinos da sua roupa vinham anunciando. Sino sempre foi símbolo ligado à fé e ao anúncio de que naquele local havia um culto a um ser maior, a um Deus. Então os sinos estiveram sempre ligados à igreja, ao anúncio. O sino é o anúncio da fé de um povo. A importância maior dele foi ter se perpetuado por todos esses anos como símbolo do município. O povo não abriu mão desse epíteto, né? Nós somos os dengo-dengos. Ao contrário, ele foi abraçado e o povo gosta de ser chamado de dengo-dengo. Então o sino para nós tem um significado afetivo, moral, ético, porque também não gostamos que se brinque com essa denominação. Ela é muito benquista, ela é muito associada à fé na Virgem dos Navegantes. Antes das missas, antes das manifestações como procissões, cultos, ele é tocado, sempre. Como navegantina, que frequentou Itajaí para se educar, porque a nossa formação escolar foi toda lá, a gente fazia-se muitas vezes de surdo para conviver com o itajaiense, porque sempre havia uma sátirazinha de peixeiro, de dengo-dengo, procurando dar um significado menor. Então, pessoal de Navegantes, ainda não chegou, está batendo o sino. A lancha da passagem deve ter furado o pneu. Então havia sempre as brincadeiras, as sátiras que conviviam com que os itajaienses faziam sobre os navegantinos. Mas nunca chegamos a grandes desavenças. Eu, por exemplo, defendo, eu e todo o povo que estudou em Itajaí, tem muita gratidão. A gente se acha itajaiense também. Não há uma grande separação. Esse rio não tem símbolo de separação para nós, ao contrário, ele tem símbolo de união dessas duas terras da margem. A primeira capelinha foi inaugurada em 1898. Ela deve ter levado uns 2, 3 anos para ser concluída. E em 1898, na festa de inauguração, as torres ainda não estavam prontas, foram colocadas depois. Mas o sino já estava colocado na lateral da igreja em um cavalete. Navegantes, em princípio, era conhecido como uma ponta de terra que avançava pelo mar, um pontal de areia. Então ficou conhecido em Itajaí como Pontal, o outro lado, o Pontal. Depois foi conhecido como Arraial de Santo Amaro, pela devoção que eles tinham na sua religiosidade a essa imagem que tinha um proprietário chamado Dionísio Rodrigues. E em seguida, em 1912, no dia 17 de dezembro, houve um decreto municipal em Itajaí designando a margem do lado do rio onde se localiza Navegantes de bairro de Navegantes. Por quê? Em relevância
a maioria da população ser pescadores e marítimos. Então são aqueles que navegam. E havia já trazido pelos portugueses anteriormente a devoção de Nossa Senhora dos Navegantes. E a maioria da nossa população é de descendência, a maioria, lógico que existe uma mistura grande, de descendência portuguesa continental e açoriana. E nessas caravelas, nesses barcos nos quais eles vinham, já havia um nicho de devoção a Nossa Senhora dos Navegantes, também conhecida em Portugal e pelos portugueses como Nossa Senhora da Esperança. Então, essa é a origem do nome Navegantes, devido à população abraçar essa vocação marítima. Eu tenho um amor muito grande e, mais ainda, uma preocupação em deixar registros dessa história, dessa passagem. E tenho medo que esse processo evolutivo que chegou em Navegantes, de um número populacional muito grande após a instalação do aeroporto e muito mais depois da instalação do nosso complexo portuário e da nossa facilidade de acesso através de duas rodovias federais que desembocam em Navegantes, que nós percamos a nossa identidade. É muita gente de fora e muita gente que desconhece a origem do lugar onde veio viver. Desconhece nossos hábitos, os porquês dos nossos procedimentos. Então, eu me preocupo em preservar essa história e daí, de vez em quando, escrever alguma coisa do passado, deixar um registro que outros escreveram bem à mão de quem pesquisa, auxiliar nas pesquisas científicas e literárias das pessoas que estão escrevendo, me interessa muito para que tudo fique documentado. O povo que não tem história não se conhece. O povo que não tem história, ele não pode relativizar o seu desenvolvimento. Ele não tem com que comparar, ele não percebe a sua evolução. Então, é através do passado preservado, dos costumes preservados e da evolução desses costumes, que um povo vive, evolui e chega ao ápice. Vamos dizer, se é que pode-se chegar ao ápice, se é que desenvolvimento tem um fim do seu crescimento popular e científico. Então é muito importante que eu conheça os hábitos alimentares, a maneira de se vestir, as festas, a maneira de cuidar das doenças, os chás, os benzimentos, a religiosidade. Aí está a característica de um povo.